O encontro é aqui, em casa de Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, vulgarmente conhecido por General Paca, o soberano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito tempo, Manuel. Já. Vamos subir, Uma das premissas do colonialismo, após o Acordo de Berlim, era descaracterizar os africanos e é fazer uma posição abaixo do campo. Aí, conforme vê, em que mundo a gente chama isso muquila, cauda. Né? Habitualmente, sabe, nas aldeias chamam o rabo, né? É a muquila, a cauda. E é um bebê que está aqui. Provício de registro, província de Angola. E eu coloquei precisamente isto aí, que é para mostrar aos complexados raciais, né? Que têm a mania que são assimilados, que na era colonial eram. Não. A assimilação era aculturação. É aculturação. Você podia ser pedreiro, ser queta, se pagasse o teu imposto e respeitasse as regras dos colonialistas, eles davam-te o certificado da assimilação. Se quisesse entrar na função pública, eles davam-te o certificado. Mandavam um comerciante na tua casa, que era para ver se você ainda vivia como macaco ou já vivia como pessoa. Então ia ver se você tinha uma mesa, se tinha 4 cadeiras, se tinha uma cama, se dormia no colchão, tá vendo? Não é? E dormia no colchão. Se comias com os garfos ou ainda andavas ali a comer com. Então mandavam. O comerciante estava lá do bairro onde você morava, e eles também estavam alinhados com o sistema. Aí no meio dos nossos morcegos, sabe, ver, só tínhamos 2 brancos, 3 que eram os tais comerciantes que davam água nos pretos. Passado, sabe, neste processo da assimilação, da culturação, tu já podias te candidatar a alguma regalia que o sistema colonial também oferecia. Não davam nada, também um estatuto da academia, tá? Muita gente vem, o meu avô era assimilado, isso aqui não era academia, era só certificado para dizer que tu já não eras macaco. Já tinhas deixado de ser macaco e agora eras considerado gente de 20ª categoria. Nós estávamos abaixo do cão. É isso que as pessoas têm que falar, que é para não virem com arrogância, porque assimilado. Não, é só certificado da população. É para dizerem que você, a partir daquele dia, já ia viver, sabe, conforme vivia os campos. É por isso que a gente vê muito maluco, muito parvo, das faculdades, sabe, né? É por isso que a gente às vezes vê muitas misturadas com os pretos. Por isso é quando a gente vai lá para o Alentejo, o alentejano é usado só de maneira distintiva. Estão misturados com os africanos. Por isso, eu faço um apelo a esses pretos, esses negros, os parvos, que ficam a afinar que são portugueses, de um tempo a esta parte, no que tange já matavam. Tange aonde? General Paca tem uma máxima. General Paca é um cota que nasceu no Facebook. Estudei no YouTube e estou a viver no TikTok. Manuel José, já ouviu essa? Ainda não terminou aí, então. Como é que é? Repete lá. Eu nasci no Facebook, fiz os meus estudos no YouTube. E atualmente eu vivo no TikTok, no Instagram, tá isso daí. Bom, estamos é aqui. Muita inveja que as pessoas têm. Mas você não tem culpa de ter nascido aí. Agora, quem quer aprender os hábitos dali, porque agora, tá vendo, os poderosos estão aí para Marte, para Júpiter, né? Para a Lua.
Venham me perguntar também como é que a gente vai para esse mundo. Eu vou ensinar, não vale a pena só me matar. Mas o General Fiquem Paca, com inveja, hein? General Paca, tudo indica que o General Paca agora está numa outra dimensão. É um elemento tridimensional. Eu nasci, eu sou uma trindade. Eu sou uma trindade. Estamos gratos, estamos aqui, hoje são 15 horas e 40 Agora minutos. querem só me matar por inveja. À toa, como é? Quando era miúdo, nós dizíamos, quem tem inveja, põe o rabo na água quente. Hoje estamos ainda na ressaca, Manuel José, estamos a nos despedir aqui com um grande nacionalista, acima de tudo também conservador e o nosso soberano a nível do Icole Bengo. Icole Bengo não, eu sou soberano de Angola. Obrigado pela correção. Eu vivo aqui. Sim, mas representa Angola. Como disse, nós estamos na ressaca do luto nacional, entendendo que ontem foi 22 de maio. Nós estamos gratos ainda assim, como o general falou muito bem, pela força do pessoal da Fundação 27 de Maio. E não só, hoje é dia 23 de maio. Muito obrigado, Manuel José. Muito obrigado mais ainda ao general Paca. E Deus continue a proporcionar essa saúde e força. Meus parabéns ao Silva Mateus por ter conseguido mais essa vitória. A história nunca é fácil. Mas o historiador é que pode ser questionável. Quer nos ajudar a perceber essa dicotomia? Costuma-se dizer que a história nunca é falsa. A história. Certamente. É Com exatamente. H. A história. Não é a história. O que pode acontecer. Em palavras homófonas, né? Sim. A mesma pronúncia. Mesma pronúncia, mesma fonia. E a história, com ela, são contos que entram dentro do contexto da ficção. Da ficção. E agora nós também tivemos há pessoas que contam história. Se fazem passar por história. Fazem passar por história, onde eles também aparecem como os protagonistas. Pura ação, bandidagem também. E a história também, que arrecada factos reais acontecidos em diversos contextos. No caso concreto, talvez de Angola, nós temos uma história. Infelizmente, no tempo da Rainha Xinga, talvez, como eles também não tinham literacia, não tinham escritório, não conseguiram arrecadar, talvez, documentos, não produziram informação. E foi passando pela via oral, talvez, de famílias em família, e muita coisa também se perdeu. Hoje aparece muito, porque eu sou neto do rei Capoete, do rei Camundanda, talvez, e nunca foram. Assim como muita gente veio da Holanda, vieram de Portugal, talvez vieram de Cabo Verde, vieram talvez de outros da Índia, e também contam as suas histórias. Mas eles também foram parte da história. Foram usados uns talvez como instrumento para a dominação talvez dos povos. Isto não aconteceu só em Angola, aconteceu em quase toda a África. Né? Em 1885, após a Conferência de Berlim, onde dividiram o bolo, e a nós também tocou-nos os portugueses, que também, em seu auxílio, para seu auxílio, foram buscar outros indivíduos que ficaram aqui. Estamos a falar também há mais de 500 anos, e muitos desses estrangeiros vieram aqui também hoje se arrogam ser mais angolanos do que os próprios angolanos, e arrogam-se em afugentar os indígenas, os autóctones daqui, né?
para irem para a escravatura, talvez para as Europas, voltarem para as Américas, e eles é que vão ficar aqui, com essas terras raras e preciosas. Dando já essa introdução, mas ajude-nos e fazemos já um enquadramento para a nossa realidade. Onde é que está a distorção da história, a nossa história real? Onde é que está o problema? Ajude-nos a compreender essa distorção. Fala-se muito da independência de Angola. E eu estou constantemente a dizer que aqui em Angola não houve independência. É falso. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu já tenho 74 anos. Por ocasião da tal dita e por falar da independência, eu já tinha 24 anos de idade. Já era um indivíduo adulto. À luz talvez da legislação talvez portuguesa, eu já era maior de idade. A maioridade atingia-se com 21 anos. E não foi pacífico, nem para nós aqui, nem para os portugueses em Portugal. Portugal também, naquela altura, também correu o risco de entrar numa situação de degradação. Tanto mais saíram a correr para cima, retiraram as suas forças armadas aqui para ir salvar a pátria. A pátria também estava numa situação também bastante complicada. Os que ficaram aqui, né? Aqui ficou tudo, aqui ficaram indianos, ficaram portugueses, ficaram santomenses, ficaram cabo-verdianos, ficaram camarões, lagartixas, aqui ficou tudo. Durante a colonização, era uma colonização com uma ação repressiva muito grande, que também se expressava pelo trabalho forçado e escravo, onde os pretos, os indígenas, os autóctones, os donos da terra, estavam proibidos de desenvolverem a sua cultura e de assimilarem a cultura deles, os estrangeiros, porque aqui passaram muitos estrangeiros. Muito estrangeiros. Eu também sou da zona sul de Angola e houve uma influência muito grande dos holandeses aí no Planalto da Huila. Muito grande mesmo. Muito grande também. Quando eu comecei a ganhar consciência também, se dançava muita música holandesa e usavam muitas expressões holandesas também no Planalto Central, no Planalto da Huila, não foram só os madeirenses. E toda essa gente, no processo de aculturação, onde os pretos de Angola eram obrigados a assimilar a cultura deles, que também era um dos veículos, que é para poderem fazer o seu expansionismo. Porque o que eles não queriam também era mesmo que os pretos desenvolvessem as suas culturas para não resistirem. Né? Os pretos não se deram conta de estarem a ser atormentados em 11 de novembro de 1975. Não, durante 4, 5, 6 séculos os pretos se aperceberam que estavam a ser roubados e resistiram. Então, para evitar essa resistência, todos nós fomos submetidos a um processo de aculturação, que chamam assimilação. Pronto, e fomos andando. Uns aceitaram, outros não aceitaram. É assim que a gente vai para Huila e encontramos, no modo de vivendo dos povos da Huila e do Namibe, resistência. Eles até hoje andam de tanga. As mulheres com as xuxas de fora. Os seus colares, todas bonitas, não vestiram essa calça, nem puseram essa gravata que hoje, nos nossos tempos, indivíduos da nossa geração, das nossas gerações, né, ficam todos regozijados de pensar que assim é que está bem, viver conforme o colono mandou. Está lá na Huila até hoje, as pessoas rir, dizem que são atrasados. Não, eles são matumbos.
Porque o Matumba é todo aquele indivíduo, tá vendo, que nasce dentro de uma cultura aí do mato, tá vendo? Isso daí. São os tais indígenas, os tais autóctones. E estão lá, até hoje, na resistência, eles continuam. Mas uma coisa, qual é o impacto real que esse impedimento que menciona e também um termo que está a usar muito, os pretos, de acederem à sua real cultura, qual é o verdadeiro impacto que isso teve? Já disse que isso foi uma estratégia, né, para facilitar o expansionismo. Isso teve um impacto muito grande. Norton de Matos, sabe, quando veio aqui para Angola, em Luanda, uma das coisas, sabe, que ele impediu, com a autorização da corte, era evitar casamentos entre brancos e pretos. Eles estavam contra a mestiçagem, não é? Porque já tinham perdido o Brasil, tá vendo? Por causa dessa mistura, tá vendo? Que fizeram lá no Brasil. E quando ele vem, tá vendo, aqui para Angola, tá vendo? Aqui lá encontrou os pretos, casados com branca, com os mulatos, isso daí. E ele também lutou contra. Dentro do processo, tá vendo, de repressão. Branco era branco, tá vendo? Preto era preto. E até, tá vendo, fizeram algumas orientações impedindo os casamentos entre brancos, os chamados brancos, e os chamados pretos. Pronto, foi uma das formas, sabe, que era para evitar, sabe, voltar, sabe, a perderem Angola como perderam o Brasil. Então havia um racismo, sabe, aqui muito grande. É caricato. É caricato. O amigo hoje vê, tá vendo, uma boa parte dos pretos, e depois vamos falar sobre os pretos, tem a mania, tá vendo, que só podem casar, tá vendo, com mulatos. Ou com brancos. Como não há brancos, tá vendo, casar com os mulatos. Uns dizem, tá vendo, que é para adiantar a raça. Outros, tá vendo, dizem, tá vendo, que elas são mais suculentas. É? E com maior propensão, tá vendo, para a estabilidade, tá vendo, das famílias. Eu acho, tá vendo, que não é verdade, tá vendo. Eu acho, tá vendo, que é o tal complexo de inferioridade, tá vendo, que muitas famílias ganharam, não é? De que os tais brancos, o colonizador, o repressor, não é? É que mandava. Tá? E a gente até hoje tem na mente a psicose, até hoje, tá vendo, né? De que os mais claros são mais clarividentes. Não é verdade. Este é um dos impactos, sabe, que até hoje a gente tem. Hoje toda a gente vai comprar roupa de marca, não é? Que é para imitar o artista, tá vendo, brasileiro, o artista inglês, tá vendo, tudo aí. E nós também temos nossas criações, porque eu acho que esses brancos, quando chegaram à África, não nos encontraram, tá vendo, com roupa, tá vendo, feita de tais roupas de marca, mas também não nos encontraram nus. Senão teríamos morrido todos, tendo em conta os diferentes ambientes, tá vendo, climatéricos que a região da África, a região da Angola tem. Há zonas muito frias, há zonas muito quentes. Mas um dos impactos é mesmo este, o racial. Vou casar com uma mulata, uma latona, né? Vou comprar um rouca, porque toda a gente quer viver a maneira do branco. Você vê hoje, antigamente, os escravos foram vendidos pelos africanos aos europeus, foram vendidos antes das tais guerras do 4 a 4, até isso daí. Andamos aqui a reclamar todos. Nós verificamos que os atuais gestores políticos, eles parecem que não mudou muito, parece que a única coisa que mudou é a pigmentação da pele. Na edificação dos projetos para as sociedades em que eles dirigem, eles continuam com os mesmos hábitos e vícios do colono branco. Por isso é que eu perguntei se como é que se justifica atualmente. Nós ainda estamos a dizer que continuamos a ser colonizados. Eu já lhe tinha dito, não é? Eu disse que aqui não houve independência.
que houve uma pseudo-independência, uma falsa independência. E eles não foram todos, deixaram ficar aqui muita gente que também não faziam parte da nação angolana. Porque eles, para governar Angola durante 500 anos, eles recorreram, à busca de indivíduos de outras latitudes, geográficas para virem para aqui. Foram a Cabo Verde, foram buscar cabo-verdianos, santomenses, e a gente da Índia, que tinha muitos indianos até os anos 60. Foram buscar muita gente que puseram aqui, porque os únicos indivíduos que não podiam governar aqui em Angola eram os indígenas, que era para não provocar as revoltas. Que é para não provocar revolta. Porque eles também já não queriam uma situação idêntica àquela que tinham vivido no Brasil. Então houve uma repressão, preto de Angola submetido à escravatura intensa, desprovido dos seus deveres, dos seus direitos. Andávamos aqui, feito animais adestrados por essa gente. E ficou muita gente aqui. O próprio 27 de maio, que as pessoas estão com muita mania, o 27 de maio, o neto é que é assassino. Uma das causas do 27 de maio, perante uma situação de penúria aqui em Angola, residia precisamente no problema racial. Benito Alves e os outros indivíduos chegavam quando houvessem campanhas de trabalho voluntário, não é? E ele chegava e dizia, mas por que é que só os pretos que participam? Os outros indivíduos brancos que estão aqui não participam por quê? Houve uma altura que houve penúria alimentar. Para se comprar comida, tínhamos que ter cartões. Haviam bichas, que é para comprar comida, na EMPA e outros sítios mais. E, caricatamente, só eu os pretos, um bumbo. E eles perguntavam, e os outros estão aonde, Nossos familiares mestiços, os brancos, estão aonde? Como é? Estão a receber comida de Portugal? O que é que se está a passar? Esse problema do 27 de maio, a origem do 27 de maio, foram essas situações, que se viveram aqui. A gente às vezes vem, porque isso aqui é multirracial, é multidisciplinar. Não é, porque Angola teve sempre muito racismo. Até hoje tem muito racismo. Tem muito racismo. Mas isso também vem alimentar um pouco a tese do mais velho, de que a questão racial, se quisermos, não tem muito a ver com a pigmentação, é mesmo pelo conhecimento. O exemplo que dá de Benito Alves, por exemplo. Essas pessoas, ao questionarem isso, é porque já tinham algum grau de literacia, lhes permitia fazer esse questionamento. Benito Alves era ministro. Benito Alves foi ministro do interior aqui em Angola, do território. Benito Alves não era nenhum palerma, não. Benito Alves tinha conhecimento, tinha muita literacia, tinha grande capacidade de explicação, tinha grande capacidade, talvez, de verbo, falava. E ele notava, que havia uma diferença muito grande, em termos de benefícios, Estavam a proteger um, a desproteger outro. É aquilo que se diz, de uma ação, espera sempre uma reação. E aí, as minorias, que é a tal esquerda, direita, que o Neto sempre nos foi alertando, que a esquerda tinha que se organizar, a direita conseguiu se organizar e deu o golpe. Deu o golpe. Ontem foi dia do luto nacional. O discurso dizem, que fizeram, implementaram no calendário de efemérides em Angola esta data de ontem, para que sirva de exemplo, não é? Para que sirva de exemplo aos indivíduos que governam,
aos indivíduos, sabe, que futuramente vão governar, sabe, de que não podem, não devem enveredar, sabe, para mais esta situação. E a malta pergunta, se Nito Alves onde estava a lutar, sabe, perante uma situação de penúria e maus tratos do povo continua a ser maltratado. E mais maltratado, sabe, que naquela época de 1976, 1975, 1976. Eu acho também que há muita coisa também que a gente tem que voltar a rever, voltar a reanalisar também, que é para fazer as correções para que o facto não volte a acontecer. Está-me a dizer, mais velho, que não concorda com o tipo de correção que está a fazer. Exemplo, o Civicop. Não concorda com ele. A Civicop é uma organização do Estado. As famílias estão à espera de desfecho. Porque as pessoas foram enterradas, estão onde? As famílias querem, tá vendo? Querem ver, tá vendo? Pedaços dos seus entes. E a Civicop está a fazer o trabalho do Estado para se pôr termo a este processo. Que eu também, em vários momentos, já disse, sabe, que seria mais benéfico nós fazermos uma comissão da verdade, onde aqueles que deram tiro assassinaram as pessoas, e aqueles que perderam também as famílias, e aqueles que estiveram nas cadeias, que depois foram libertados, se encontrem para conversar, que é para apagar definitivamente com este processo. Isto não pode ser, tá vendo, um ato só mecânico, tá vendo, de uma parte. Não. Não, isto é um problema. Isto é um problema multidisciplinar, tá vendo, que envolve as instituições, tá vendo, aqui de Angola. A Assembleia do Povo, a Assembleia, o Parlamento, os ministros da Justiça, direitos humanos e a sociedade civil tem que participar. Nós estamos só à procura, tá vendo, dos ossos daqueles que morreram, mas há muita gente que não morreu, tá vendo, que não tem lá nenhum osso, estão mortos, estão vivos entre nós, tá vendo, mas estão mortos. Porque aquilo foi um ato macabro, foi um ato muito macabro mesmo, tá vendo, muito macabro. É preciso que todos venham, tá vendo? Os carrascos, as vítimas, aqueles que perderam os seus filhos, perderam os pais, perderam isso aqui. Vamos para esse encontro, olho nos olhos, sabe? E vamos conversar. Que é para mainarem os filhos, para que a sociedade, sabe, aproveite esse encontro. É um encontro, sabe, de caráter nacional, que é para a gente ouvir, sabe, a partir do depoimento e ficarmos atentos para controlar essas famílias que naquela altura arrogaram, sabe, com grandes heróis. Porque pode não ter passado a vontade de continuar, não é? Pode não ter passado a vontade de continuar. Então vamos para essa Comissão da Justiça e Paz, que é para conversar. Isto não é um problema da Presidência da República, não. Isto é superior à Presidência da República. Ao longo desses anos, na nossa história foram massacrados pelos colonialistas portugueses. Muitos povos, não foi só na Baixa de Cassanjo. Há aqui essa região de Colibé, Catete. É só para lhe contar, tá vendo? Que num só dia, aqui em Cecelo fica entre Calomboloca e Catete, os brancos levaram uma máquina pesada, fizeram um buraco, enterraram os pretos todos, num total de 700 pessoas com as cabeças de fora, e veio uma máquina com uma lâmina e arrancou as cabeças dos pretos. Aqui em Colibengo, nós temos cemitérios por tudo quanto é canto. É a nossa história. Se o senhor sabe disso, não. Os seus antigos colegas. Eu não tenho colega, não. Também saberão. Eu faço parte de um povo.
Porque esses colegas, sabe, que eu encontrei no partido, também foram, nem todos foram, sabe, com o sentimento de paz e de liberdade. Há muitos, sabe, que durante a colonização, sabe, tiveram, sabe, o papel, sabe, de instrumento em muitos momentos que é para maltratar. E muita gente também se enquadrou, sabe, dentro dessas organizações para se vingar, para se acoitar. Não, eu acho, sabe, que não é muito correto às vezes quando se levantam os seus colegas, não. Eclodiu a guerra e havia necessidade de fazer uma ampla frente para se combater a invasão. Não se excluiu, também não se perdoou ninguém, também, dos pecados também, que tinham cometido. E as intenções também, naquela fase, não eram iguais, não. Eu, quando ingressei também no MPLA, eu fui também, e me foi dado um programa dividido em dois, o mínimo e o máximo. O mínimo era para o derrube do colonialismo português. Porque depois do derrubado do colonialismo português, entrariam para a segunda fase, o segundo programa. E já estava ligado, o máximo, estava ligado ao desenvolvimento da Angola. Tinham que tornar Angola num Estado democrático e de direito. Tinham que começar a reduzir o poder, sabe, do movimento revolucionário e criar instituições. Eu assisti o circo, o Ferrão, o circo Mariano, não era Cunhado. 90% dos pretos em Angola nunca tinham ido num circo. Eu assisti. E a malta vai deixar de palhaçada. Ele vem, sabe, tem todo o meu apoio, porque eu sempre fiz pronunciamentos à volta da candidatura do Chico. Roubou brinquedo. Oh, a fortuna que eles todos têm, sabe, tiraram da outra. Agora, os angolanos têm que ter em linha de conta. Para Angola ficar desbloqueada, nós precisamos de desamarrar este nó do MPLA. Os camaradas lá do MPLA também vão ter que lutar, vão ter que se matar, partir a cabeça, que é para dizer quem é o líder aí. O Quijino Carneiro não fica a dever absolutamente nada a ninguém aqui em Angola, em termos de capacidade, em termos de participação. Ele tem um currículo exemplar. Muitos não tiveram, não apanhou. O Quijino nem sempre apanhou boleia, não. Mas há gente que conseguiram atingir os cargos na mamuja, na boleia, se magoelaram, não. Que haja celeridade, que haja justeza e que haja responsabilidade. Porque Angola só está mal por causa desses cágados, não é? Esses cágados que vão andando lentamente, que é para enterrar isso aí, mas todo dia está a roubar. E nós não vamos, sabe? Nós vamos apoiar mesmo o Gino. Angolanos ouçam, é mesmo o Gino. Vamos resolver o problema do MPLA, que é para não aparecerem mais muitos paneleiros, que é não aparecerem bombis, sabe? Estão a combinar as miúdas, fazer pornografia, isso tudo. Vamos ter que apoiar. Hipoteticamente, vamos ter que apoiar. funcionários do Gino Carneiro conseguirem ultrapassar a barreira lá, entrar como presidente. Seria possível o general Paca regressar às origens? Não regresso. Eu quero ser um bom cidadão. Porque o bom cidadão solidariza-se com muitos partidos por vontade, mudança de programa. E aqui em Angola não tem programa, quando é mesmo para roubar dinheiro, tudo é só para roubar dinheiro. É tudo só para roubar dinheiro. É uma pouca vergonha. Dizem que o país cresceu. Eu acho que cresceu de forma decrescente, não é? Estão a contar, sabe, aqui do Rei de Chão, sabe, para a Cabo. Para a Cabo. Só falta ver um terremoto que é para nós todos morrermos lá dentro. É uma pergunta que fazem sempre, eu gostaria de ouvir sair daqui sem perguntar. Sabendo da minha aproximação com o mais velho, algumas pessoas perguntam, esse mais velho não tem medo, ele já vai ameaçar, mas não tem medo. E eu vejo o mais velho continuar a usar,
esses cágados, não tem receio de ser chamado. Meu filho, eu nasci, eu já avisei aqui em Angola. E acho que Angola, em dezembro, o povo de Angola fez uma demonstração de descontentamento muito grande quando eu desapareci. Não pensem esses indivíduos aqui em Angola, né, que ao matarem vão ficar tranquilos aqui. Aqui vai haver uma revolução terrível. Vai haver uma revolução terrível. O poder vai ser disputado na rua. Quem não quer conflito, que trate bem, tá vendo, o povo. Eu não sou um apátrida. Eu nasci aqui nessa Angola, eu vou morrer aqui em Angola. Eu não esperei o 25 de abril que é para participar. Não, eu ainda lutei contra o colonialismo português. É o que muita gente não fez. E aí muitos mais velhos até hoje continuam na PIDE-DGS. Hoje já não é PIDE-DGS, chama-se SIS, Serviço de Inteligência e Segurança de Portugal. Há muito mais velhos, estão aqui, têm 70, 80 anos, ainda estão amarrados a PIDE-DGS. E nós vamos ter que fazer resistência. Eu não me quero ver amanhã, tá vendo, num contexto de ficar na rua com a mão esticada que é para vir pedir pão. Por favor, me ajuda aqui, para me comprar um pão. Não. Eu fiz a minha parte. Tem que salvaguardar, tá vendo, a minha velhice. Eu preciso de ir ter assistência médica, medicamentosa e alimentar. Estamos muito mal, estamos a comer nos contentores. Eu não me vou calar. Eu vou morrer, mas muitos de vocês também não vão ficar. O povo despertou. O povo despertou, tá vendo? Vocês não vão conseguir por muito tempo, tá vendo, manter as vossas amarras. Não está correto. Tanto dinheiro, mas estão todos debilitados, cheios de câncer, cheios de doenças incuráveis e complicadas. Estão a roubar o nosso dinheiro, estão a levar para a Europa, para os europeus, em detrimento dos pretos aqui em Angola. Como é que eu vou manter controle? Há uma ameaça porque vão me matar? Experimentem. Aquele de dezembro e janeiro foi o teste. Acho que deu também que é para as pessoas terem noção do que pode acontecer. Estamos a ser mandados no nosso país por crianças. Crianças. Ou são crianças? Nada. Governaram o quê? Éramos um bando de negros, todos encapuados dentro de um centro. Governamos o quê? O único indivíduo que eu vi também que governava é o pai do general Mbongo, cabo-verdiano. Já estava na fazenda, nas finanças. Já tinha um cargo bastante relevante. Já teve direito também a morar lá na zona do Balão, no palácio. O resto tudo é um bando de chimbatatas como eu, talvez isso daí. Não. Como é que você vai ter ministros com 30 e tal anos, não é? Num país, sabe, com uma complexidade tão grande política, a chefiarem órgãos, sabe, de segurança? Como é que fica aí? Estão aí em Portugal, tá vendo? Estão aí lá, tá vendo, prestar conta. Não costuma ver, tá vendo, que foi preciso muita luta, democratizarem o país, e mesmo assim aquilo todos os dias é um barril do povo. Então vão lá só para se embebedarem, tá vendo? Que é para comprar roupa, não é? Não conseguem imitar, que é para virem fazer aqui no país. São perguntas que ficam mesmo no ar. O auditor me pressiona. Veio o 27 de maio, apesar de já ter se pronunciado sobre a data, mas o 27 de maio vem aí e de repente vai-se falar dessas questões. Há um nome que eu gostaria de questionar. O que é que me diz? Silva Mateus. Meu amigo Silva Mateus, meu conterrâneo. O Fragoso, outro meu primo que também morreu. Eles faziam uma dupla, Silva Mateus
e o Fragoso, meu primo. Vem o 27 de maio. Eu acho que vamos usar o 27 de maio como um momento de grande reflexão. Já demos um passo no sentido de criarem um dia dedicado às vítimas do 27 de maio. E agora temos que começar a trabalhar no sentido de criar a tal reunião magna, que é a Comissão da Verdade, que é para cada um chegar lá e se pronunciar. É muita gente que andou a matar os outros, estão aí, de cu tremido, não é? A se esconderem, tá vendo? Não é? Mas também com a vontade, tá vendo? Caso de mudança, tá vendo? Do regime, outra vez, tá vendo? Para essa repressão, tá vendo? Colonial, virem atrocidar, tá vendo? Outros cidadãos. Então vamos lá, para a gente sentar, que é para a gente saber. General Paca também participou, matou o Matuche, matou o fulano. Que é para não ficarem subentendidos. Para que suas famílias também não se arroguem futuramente, como muitos desses mais velhos estão aí, esses de 80 anos, a uma certa altura iam nos ameaçando com o 27 de maio. Vê lá, cuidado com o 27 de maio. Eles estavam a pensar também que aquilo ficou assim, talvez não ficou, porque há muita injustiça, volta talvez desse processo. Já foi uma boa fase, uma grande vitória talvez, que a associação do 27 de maio teve. Já se desvendou talvez mais uma parte, mas ainda faltam. Nós temos que ir aí para Tundafala, onde foi atirado a Isaura e outros indivíduos. Temos que ir também lá para o Calonda, no Mochico, estão enterrados lá mais de 3.000 pessoas. Calonda. Calonda. Mais de 3.000. Há indivíduos que foram prisioneiros que também fugiram, foram embora para a Zâmbia. Provavelmente já devem ter mudado de nome e tudo. E há outros sítios. Isso não pode ficar só assim. Há mães estão à procura, filhos estão à procura. Eu já costumo contar por muitos momentos. Eu tenho um sobrinho, que a mãe é a irmã do Cassanche, e o pai é o Mário Jorge de Carvalho, Marito. Foi assassinado, os indivíduos que o assassinaram estão aqui em Luanda, eu conheço. E o miúdo às vezes vai aparecendo aqui. Ainda ontem tentei ligar, ou antes de ontem, que é para saber se também foi buscar As ossadas. Foi buscar as ossadas e foi buscar o certificado. O certificado. Como é que fica? Como é que a gente vai resolver o problema, os traumas desse miúdo? Esse é só um, né? Já o ano passado mandaram ir buscar os documentos. O miúdo há dias apareceu aqui que ia tratar o bilhete de identidade. E não tem pai, não tem mãe, também na sede. É uma pedra. Está vendo? Então não tem paternidade, não tem maternidade. E eu acho que essa comissão também tem que ver e resolver esse problema. Entreguem os ossos, entreguem as certidões e ponham o pai, ponham a mãe, ponham os dados corretos, sabe que é para possibilitar as pessoas andarem. E gostaria que o governo de Angola, a Assembleia Nacional, visse como é que a gente vai compensar essa gente. Do ponto de vista monetário, aqui não há só um aperto de mão, aqui não tem aperto de mão. Só aperto de mão não chega. Não chega. Porque aqueles que mataram estão aí do cu tremido, não é? A ganharem salários chorudos, isso daí. Como é? É um erro do governo. O governo, em vez de andar a roubar dinheiro, tá, que é para ir para fora, né, por intermédio de alguns dos seus membros, vamos pegar nesse dinheiro, precisa ressarcir e proteger essa gente. E na minha família, nós Mendes Carvalho fomos muitos. Na minha família morreram mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100. Ainda ontem tivemos a conversar do meu primo, meu tio, Caeiro.
o Caeiro Fortunato, é filha da minha avó, filho da minha avó, Isabel Mendes Carvalho, Caeiro. Mas eles não foram convidados para ir. O Caeiro ainda tem irmãos. Não deixou filhos, tem irmãos. Os que mataram o Caeiro estão aí. Às vezes que tentam levantar problema, porque o Mendes Carvalho... o Mendes Carvalho nunca foi tropa na vida dele, nunca foi ministro da Defesa, nunca foi chefe de Estado-Maior-General, nunca foi chefe da DISA. Andamos aqui agora no jogo das empurras, não é? Empurra, empurra. Então você é algoz, sabe? Você que fazia parte do sistema castrense, que foi buscar, saíam de Luanda, que é para ir matar pessoas no Lubão, Malães, sabe isso daí? É o Mendes Carvalho, que nunca vestiu uma farda. O seu pai. O meu pai. Quer dizer que o meu pai era o chefe do Agostinho Neto. Meu pai nunca foi. E onde é que está o chefe de Estado-Maior? O ministro da Defesa. O chefe da DISA. Os oficiais da DISA ainda andam aí. Andamos aqui no jogo de empurra-empurra. Por isso é que eu acho que a malta precisa de fazer essa comissão, constituir a comissão da verdade. A semelhança do que aconteceu na África do Sul. do Sul. Então vamos lá todos. Os da UNITA também, se estiverem aqui, também vão lá. Que é para a gente pôr ordem, porque uma boa parte desses indivíduos que às vezes são invocados já morreram. Mas os algozes não tinham recebido orientação de ninguém, para ir matar ninguém. Às vezes vêm para o Agostinho Neto. O Agostinho Neto é que é o responsável. O Agostinho Neto é o responsável, mas quem andou a matar também ainda estão aí. Então, na Comissão da Verdade, nós vamos esclarecer para ver se foi o Agostinho Neto que mandou ou se foram eles, não é? De vontade própria, talvez realizaram essas ações. Para umas coisas, o Agostinho Neto é o criminoso, é o assassino. E para outras coisas, quando querem fazer esse discurso mentiroso, satânico, o mais importante é criminosos. E muitos desses assassinaram, têm as mãos tingidas com sangue.